Você já se sentiu parte de algo maior? Uma história que atravessa gerações? Hoje, vamos mergulhar em uma das narrativas mais poderosas da humanidade. Não como um conto antigo e empoeirado, mas como uma saga vibrante sobre esperança, rebelião e um rei que ninguém esperava. Tudo começa com uma lista de nomes. Parece chato? Pense do novo. Isso não é uma lista telefônica, é um mapa do tesouro. Cada nome é um elo em uma corrente de promessas. E no meio de reis e patriarcas, a história destaca mulheres improváveis, estrangeiras, mostrando que essa não seria uma linhagem comum. Era o DNA de uma revolução se formando, culminando em um nome, Jesus. E então, a história dá uma virada de roteiro. Maria, prometida a José, está grávida. Para a sociedade da época, isso era um desastre, uma desonra. José, um homem bom, decide terminar tudo discretamente. Mas naquela noite, um sonho muda tudo. O que está nela vem do Espírito Santo. Ele salvará o povo. José faz uma escolha radical. Ele confia, ele abraça o escândalo, protege Maria e se torna o pai terreno do menino que mudaria o mundo. Enquanto o mundo dormia, os mais sábios olhavam para o céu. Guiados por uma estrela, magos do Oriente viajam em busca de um novo rei. Mas a luz que guia também revela as sombras. O rei Herodes, paranoico com seu poder, vê a notícia não como uma alegria, mas como uma ameaça. Ele tenta usar os magos para seus próprios fins sombrios, mas a verdade não pode ser manipulada. Eles encontram um menino, oferecem presentes simbólicos, ouro para um rei, incenso para um deus, mirra para a mortalidade, e avisados em sonho, enganam o tirano. A primeira de muitas fugas pela vida tinha começado. O nascimento de Jesus não foi silencioso. Foi um evento cósmico que atraiu sábios e assustou reis. E isso é só o começo. Na pequena e desprezada cidade de Nazaré, no deserto, surge uma voz poderosa, um trovão no silêncio. João Batista, vestido com peles de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel. Ele não era um pregador polido. Ele era um incêndio. Sua mensagem era simples e cortante. Arrependam-se. O reino dos céus está próximo. As multidões vinham, confessavam seus erros e eram batizadas nas águas do Rio Jordão. João era a preparação, o arauto. Então, um dia, o próprio Jesus se aproxima para ser batizado. João hesita. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus insiste. E no momento em que emerge da água, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce como uma pomba, e uma voz ecoa: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A missão havia sido selada, mas antes da aclamação, veio a provação. Conduzido pelo Espírito ao deserto, Jesus enfrenta 40 dias de jejum e solidão. E ali, no seu momento de maior fraqueza física, o tentador aparece. Ele oferece pão para a fome, poder sobre todos os reinos e um resgate espetacular para provar sua divindade. Mas Jesus responde a cada tentação não com poder, mas com a palavra. Ele recusa os atalhos. Ele escolhe o caminho do serviço, não da dominação. A primeira batalha pela alma da humanidade foi vencida no silêncio do deserto. Com João Batista preso, Jesus inicia seu ministério. Ele não vai para os centros de poder, mas para a Galileia, uma região de pescadores e gente simples. Sua mensagem é a mesma de João, mas com uma nova autoridade. O reino dos céus chegou. Ele caminha à beira do mar e chama seus primeiros seguidores. A Pedro, André, Tiago e João, ele não oferece riqueza ou status, mas um propósito. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles, inexplicavelmente, deixam tudo para trás e o seguem. A fama de Jesus se espalha como fogo. Ele cura os doentes, os atormentados, os marginalizados. As multidões o seguem, famintas por esperança. Vendo essa multidão, ele sobe a uma montanha. O que ele faz a seguir não é um milagre de cura, mas um milagre de palavras. Ele entrega um manifesto do seu reino. Ele diz: Felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os mansos, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ele vira o mundo de cabeça para baixo. Os últimos são os primeiros. Os poderosos são advertidos. Ele diz aos seus seguidores: Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele não veio para abolir as regras antigas, mas para lhes dar seu verdadeiro significado. Onde a lei dizia não mate, Jesus diz não alimente a raiva em seu coração. Onde a lei dizia
não cometa adultério. Jesus diz: não cobice. Ele chama as pessoas a amarem seus inimigos, a darem sem esperar retorno, a perdoarem sem limites. Ele ensina a orar não com palavras vazias, mas como filhos que falam com um pai amoroso. O Sermão da Montanha não era um conjunto de regras, era um convite para um novo jeito de ser humano, fundamentado não na areia da hipocrisia, mas na rocha do amor radical. As palavras de Jesus tinham autoridade, mas suas ações eram a prova viva do reino. Ele desce da montanha e o poder de Deus flui através dele. Um leproso, considerado impuro e intocável, se aproxima e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, quebrando todas as barreiras sociais e religiosas, estende a mão, toca no homem e diz: eu quero, fica purificado. A cura é instantânea. Um centurião romano, um oficial do exército opressor, pede a cura de seu servo. Ele demonstra uma fé que choca a todos, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra, e meu servo será curado. Jesus se maravilha e declara que nunca viu fé como aquela em todo o Israel. Ele acalma uma tempestade violenta com uma ordem, deixando seus discípulos aterrorizados e maravilhados, perguntando: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele perdoa os pecados de um paralítico antes mesmo de curar seu corpo, afirmando sua autoridade divina e enfurecendo os líderes religiosos. Ele come com cobradores de impostos e pecadores, declarando: não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele cura uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, com um simples toque em seu manto. E no mesmo dia, ressuscita a filha de um líder da sinagoga, transformando o luto em celebração. Cada milagre era mais do que um show de poder. Era uma restauração. Era o reino de Deus invadindo a realidade, consertando o que estava quebrado e mostrando que o amor de Deus era mais forte que a doença, a natureza, o pecado e a própria morte. Onde Jesus trazia esperança, os poderosos viam uma ameaça. Os líderes religiosos, os fariseus, começam a segui-lo, não para prender, mas para encontrar uma falha. Eles o acusam de quebrar a lei do sábado por curar um homem com a mão atrofiada. Jesus responde: é permitido fazer o bem no sábado? A cura expõe a hipocrisia deles, e a partir daquele dia, eles começam a conspirar para matá-lo. Eles o acusam de expulsar demônios pelo poder do próprio diabo. Jesus os adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado imperdoável: atribuir ao mal a obra clara e boa de Deus. A tensão cresce. Jesus começa a ensinar por parábolas, histórias que revelam a verdade para aqueles com corações abertos, mas a escondem daqueles que se recusam a ver. Ele fala do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, histórias simples com significados profundos sobre a natureza do reino. O conflito atinge um clímax pessoal quando ele volta à sua cidade natal, Nazaré. As pessoas que o viram crescer não conseguem ver além do filho do carpinteiro. Sua familiaridade gera desprezo, e a incredulidade deles limita o poder que ali opera. Ele declara: um profeta só não é honrado em sua própria cidade. A rejeição, que um dia o levaria à cruz, começa em casa. A jornada se aproxima de seu destino final, Jerusalém. Jesus anuncia abertamente aos seus discípulos o que o espera: sofrimento, rejeição e morte nas mãos dos líderes religiosos, seguida pela ressurreição no terceiro dia. Pedro, em um impulso de lealdade equivocada, tenta repreendê-lo, mas Jesus o corrige duramente: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A atmosfera se torna densa. Em Jerusalém, os líderes religiosos tramam sua morte, mas temem o povo. É então que um dos 12, Judas Iscariotes, se oferece para traí-lo por 30 moedas de prata. A traição vem de dentro do círculo mais íntimo. Na noite da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos para a última ceia. Ele lava os pés deles, um ato chocante de humildade. Ele parte o pão, dizendo: isto é o meu corpo, e compartilha o vinho. Isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Ele institui um novo pacto, não em um templo de pedra, mas em seu próprio ser. E naquela mesa, ele anuncia: um de vocês vai me trair. Depois, no jardim do Getsêmani, a angústia de Jesus atinge seu ápice. Ele ora: meu Pai, se for possível,
afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Enquanto ele ora, seus discípulos mais próximos dormem. A solidão é total. É nesse momento de entrega agonizante que Judas chega com os guardas. Com um beijo, o sinal combinado, Jesus é preso. A noite mais longa da história havia começado. Preso e abandonado por seus seguidores, Jesus é levado a um julgamento ilegal no meio da noite. Falsas testemunhas se apresentam, mas seus depoimentos são contraditórios. Finalmente, o sumo sacerdote o coloca sob juramento: Dais nasceituis, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde: Tu disseste. É o suficiente. Eles o acusam de blasfêmia e o sentenciam à morte. Enquanto isso, no pátio, Pedro, o discípulo mais impetuoso, nega 3 vezes que o conhece, exatamente como Jesus havia previsto. O canto do galo o quebra e um choro amargo. Pela manhã, eles o entregam a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não encontra crime nele, mas, pressionado pela multidão enfurecida e manipulada pelos sacerdotes, lava as mãos e o entrega para ser crucificado. Os soldados zombam dele, vestindo-o com um manto vermelho e uma coroa de espinhos, saudando-o como o rei dos judeus. Ele é levado ao Gólgota, o lugar da caveira, e pregado em uma cruz entre 2 ladrões. Acima de sua cabeça, uma placa declara ironicamente: Este é Jesus, o rei dos judeus. Por horas, ele sofre. Das trevas que cobrem a terra, ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? E então, com um último grito, ele entrega seu espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O caminho para Deus estava aberto. Seu corpo é colocado em um túmulo novo, selado com uma grande pedra e vigiado por guardas. O sábado passa em silêncio e desespero. Mas ao raiar do primeiro dia da semana, a terra treme. Um anjo desce do céu, remove a pedra e anuncia às mulheres que foram ao sepulcro: Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Elas correm para contar aos discípulos, e no caminho, o próprio Jesus ressuscitado aparece a elas. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Mais tarde, ele encontra seus discípulos na Galileia e lhes dá a grande comissão: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A história não terminou na cruz. A cruz não foi o fim, foi o começo de tudo.